Rebereta, Jeane, Aline, boa noite. Robson, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Sobec, mais uma live da campanha Time Out Salva Vidas. Oi, Giovana, nossa presidente, boa noite, presidente. Kelinha, agora sim, no perfil certo. A Linda também está online, o Felipe, Maria Lourdes, sejam todos bem-vindos. Gente, a gente vai começar mais uma live hoje da campanha Time Out Salva Vidas. Hoje a gente vai falar de como melhorar como melhorar a segurança do paciente trabalhando com os erros de medicação, ou melhor, evitando as falhas e erros de medicação. E para conversar com a gente vai trazer a doutora Aline Shibana, que é uma anestesiologista, certo? Então vou chamar ela para participar com a gente, tá bom? Ela já está aí. Já pedi solicitação para você participar com a gente, aceita aí e vem online. Oi, Rafael. Oi, Aline, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado esse convite de conversar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Eu sou fã do trabalho de vocês, já falei isso anteriormente. Muito obrigado. Então, obrigado mesmo pelo convite. Aline, eu já falei que você né? Mas fala pra gente, você é do AC Camargo, certo? Isso, eu trabalho no Hospital AC Camargo, um hospital oncológico aqui de São Paulo. Sou anestesista de formação, mas apaixonada pelo tema de segurança do paciente e presidente da Fundação para a Segurança do Paciente. Muito bom, muito obrigado então por essa noite aí. A gente vai discutir bastante hoje, tá? E a gente tem algumas perguntas, né, que entraram para a gente durante a semana, né, que a gente posta sempre pedindo para o pessoal postar as perguntas para guiar a nossa discussão. E veio uma pergunta não sobre a segurança, quer dizer, tem tudo a ver com a segurança do paciente, mas não em si sobre a parte de medicação, que a gente, teoricamente, é o nosso tema principal, mas a gente pode falar de outras coisas. Mas falando de um anestesiologista fazer mais de um procedimento anestésico simultaneamente, ou seja, um anestesiologista cuidando de 2 salas cirúrgicas. O que você acha disso? Ou melhor, já pode passar para a gente, que a gente sabe que não pode, né? Mas aí se você puder falar onde estão as nossas legislações aí para essa nossa colega ajudar a gente, quer dizer, para a gente ajudar ela a evitar que isso aconteça. Perfeito, Rafael. Não pode, pelo amor de Deus, gente. Assim, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Já era vedado, né, aos anestesistas fazerem anestesias simultâneas desde a resolução antiga, né, que é de 2006. Agora ela foi atualizada, é a 2174 de 2017. No artigo 1º, inciso número 4, está lá. É vedado ao médico, a anestesiologista, realizar anestesias simultâneas. Então não pode, por lei, pelo amor de Deus. Muito bom. Então, gente, ó, a doutora Aline já até falou onde vocês acham a parte de regulamentação que proíbe o anestesista de fazer isso. Então, por favor, já usa isso aí com a sua importância. Então, doutora Aline, vamos começar a falar de cheque de cirurgia segura, certo? Perfeito. Para a prática anestésica, qual é a importância do protocolo cheque de cirurgia segura? O quanto ele assegura, o quanto ele auxilia vocês nessa prática? Conta pra gente como que é a relação da classe com o protocolo. Então, na verdade, é importantíssimo, assim, para anestesia. Eu acho que para toda a equipe, né, que está dentro da sala de cirurgia, tanto a enfermagem quanto os cirurgiões e os anestesistas, mas a anestesia em particular, a gente fala que, assim, para ser anestesista, você tem que ser muito Caxias, né? A gente tem todo um ritual de fazer as coisas e o checklist auxilia bastante, direcionando para os pontos principais que são muito importantes para fazer uma anestesia segura. Se você esquece um desses itens contemplados no checklist, aumenta muito o risco do procedimento. E eu acho que um outro grande papel do checklist é justamente a conversa que ele promove, né, o que a gente chama de briefing, né, das equipes, antes de iniciar o ato anestésico cirúrgico. Então, o cirurgião acaba compartilhando nesse momento comigo que, por exemplo, esse paciente tem um risco de sangramento. Então, se ele tem um risco de sangramento, poxa, eu não vou pegar um acesso 22 nesse paciente. Vou pegar 2 acessos calibrosos, tem chance de um sangramento, de uma transfusão, eu vou ter que checar
se tem reserva de sangue para esse paciente. Então, é uma hora de trocar figurinhas. Eu posso falar, de repente, olha, esse paciente tem uma chance de ser via aérea difícil, talvez eu demore mais um tempo para invadir esse paciente ou para intubar. E aí, eu acho que esse briefing é muito rico das equipes. E a enfermagem também ajuda, né? E fala, poxa, se é difícil, então eu tenho que ficar aqui do lado, eu tenho que ajudar com material e tudo mais. Eu acho que esse é a grande importância do checklist. Bem legal. É bem isso que a gente vê, na verdade, nos estudos, né, doutora Aline? A gente percebe que é sim um protocolo de segurança, uma ferramenta de segurança, mas uma ferramenta de comunicação, né? São 3 classes dentro de uma sala com um único paciente. Cada classe tem um tipo de informação, às vezes, que o outro ainda não está a par dela, e a ideia é a gente reunir todas essas informações para fazer um procedimento seguro para todos, né? Para paciente, enfermeiro, cirurgião. Sim, Muito e tem uma coisa legal. muito interessante, Rafael, que tem quando a gente estuda fatores humanos, né, porque no final de contas nós somos humanos, né, dentro de um sistema de saúde complexo, tem um conceito muito interessante, principalmente em equipes, né, que lidam com pacientes críticos, ou seja, ou na emergência, ou no TI, ou no centro cirúrgico, que chama de modelo mental compartilhado. O que que é isso? Tá. É a maneira de analisar uma mesma situação. Muitas vezes ela é diferente dependendo, né, das pessoas. Então, eu, por exemplo, posso ver um cenário de crise do paciente de uma forma porque eu tenho informação de anestesista. Eu sei que aquele paciente tem um risco grave de broncoespasmo ou de evento isquêmico. A enfermagem tem uma outra formação, o cirurgião tem uma outra formação. Então, às vezes, está todo mundo olhando para o mesmo cenário e olhando o mesmo cenário de ângulos diferentes. Então, o checklist proporciona o que a gente chama de modelo mental compartilhado, que são aquelas Legal. informações que são muito importantes para aquele paciente, para aquele caso, que todo mundo tenha conhecimento daquilo. Isso aumenta muito a segurança e a gente sabe, tem vários estudos mostrando que melhora o desfecho do paciente quando acontece uma complicação. Ah, legal, legal essa coisa que você trouxe aí da modelo mental compartilhado. Realmente a gente tem cada uma visão, uma análise daquela situação, muito legal a gente compartilhar. Doutora Aline, entrando agora nas perguntas que vieram para a gente e fazendo uma discussão mais aprofundada com você do checklist antes da incisão, desculpa, antes da indução anestésica, né? O checklist, o sign-in, a gente tem lá, tem o item de oxímetro de pulso funcionando ligado no paciente, tem o item de... Doutora Aline, tá me ouvindo? Desculpa, aqui deu Opa, uma caidinha aqui. Para mim, a doutora Aline travou um pouquinho. voltei? Voltou? Voltou. Beleza, liguei no 4G, acho Então, que vai. vou fazer. Essas redes não estão bem hoje. Aqui também eu tive olha, tomei uma surra para conectar antes da live aqui. Mas vamos lá. Então, o que eu estava falando aqui, no sign-in, a gente tem o item de oxímetro de pulso ligado e funcionando, que é o item de verificação. Tem um item de via aérea difícil, certo? Uhum. Se é esperado ou não. E tem um item lá, então a gente sabe que um é para monitorização, o outro é para via aérea, mas tem um item que fala, eu até copiei aqui, ó, verificação segura anestesia concluída. Parece que é pouca coisa, mas o que, que tem tudo dentro desse item? Esse item engloba, o que, que engloba? Quais são as etapas que um anestesiologista tem que pensar quando faz essa pergunta, esse item? Tá, legal. É um item que engloba bastante coisa, né? A gente tem que checar o material, o carrinho de anestesia, por exemplo, para ver se não tem vazamento. A gente sabe que eu tive a oportunidade de visitar a fábrica de um desses circuitos de via aérea, né, na Itália, e eles testam cada circuito para ter certeza que quando eles lançarem no mercado não vai ter vazamento, mas a gente sabe que muitos hospitais reutilizam. Então, isso aumenta muito a chance de ter um vazamento e você ter um evento, né, com esse paciente. Então, precisa checar o circuito, precisa checar se o carrinho está funcionando, checar se o aspirador está montado, seringas identificadas, é uma coisa que a gente também sempre vê. E, por incrível que pareça, por mais que a gente fale que não, né, lógico, você já falou, via aérea, eu acho que é o principal. As maiores complicações relacionadas à anestesia estão relacionadas à via aérea. E por mais que tenha uma discussão um pouco antiga de quem é o responsável pelo antibiótico, bem ou mal, quando começa, né, o procedimento, o responsável pelo antibiótico acaba sendo o anestesista, porque somos nós que preparamos e administramos antes da incisão cirúrgica. Então, isso também precisa ser checado com o cirurgião, preparado e administrado antes da incisão cirúrgica, né?
Boa. Veio aqui, só vou fazer um adendo aqui, tá? Elizabeth, depois a gente posta, ou se você puder, doutora Aline, refalar qual é a portaria, né? Que a Elizabeth pediu para repetir qual é a portaria que proíbe o anestesista de cuidar de duas salas. Tá, Voltar rapidinho, se não for atrapalhar aí na nossa não, não. discussão. É a resolução 2174 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Está lá no artigo 1º, inciso número 4, que é vedado, então, ao anestesista realizar anestesias simultâneas. E aproveitando, Rafael, acabei de ver a chefe, a minha chefe do centro cirúrgico, a Cecília, está aí Boa. participando. Cecília, se eu mentir, você pode me desmentir, viu? Ao vivo, não tem problema. A Cecília ela é presença garantida aqui, toda live ela está online. Por sinal, quero parabenizar todos que estão aqui e agradecer a presença. A gente bateu 100 pessoas assistindo a gente, tá? Quem sabe a gente chega a 150 ou 200 hoje. Vamos ver se a gente Legal. consegue bater um número bacana aí. Bom, continuando a nossa discussão, então, você já começou a falar para a gente de quais são as maiores complicações, né? Quais são os maiores os riscos do procedimento, ainda mais no momento da indução anestésica. Já falou da via aérea, falou do antibiótico, tem mais algum outro? A gente sabe, por exemplo, na verdade já vou introduzir, a gente sabe que tem um grande número de falhas e erros relacionados à administração de medicamentos, né? Por parte do anestesista, ou quando mesmo tem um assistente anestésico para anestesia junto com vocês. Como que são essas complicações? São muitas mesmo? Você tem números? Tem alguns dados para a gente? E o que você pode passar para a gente adiantar dessas complicações? Tá, legal. Então, assim, de fato, você tem razão. Erros de medicação são muito frequentes dentro da anestesia por algumas razões muito peculiares, né? Primeiro que a gente trabalha sozinho. E segundo que nós somos, acho que talvez a única área do hospital, os únicos profissionais que têm autonomia de escolher a medicação, de preparar a medicação e de administrar a medicação sozinho, sem dupla checagem, sem dupla, tripla checagem à beira-leito. E muitas vezes o paciente está anestesiado, então ele não está consciente para falar, não, peraí, não pode me administrar de pirona que eu sou alérgico. Então, a gente não tem mais essa barreira ainda, né? Muitas vezes o paciente está anestesiado, fora o número de medicações que a gente utiliza durante uma anestesia. Então, uma anestesia de grande porte facilmente ultrapassa 24 medicamentos Uau, diferentes. Então, muita e coisa. o grande problema, né, assim, de ter dados é que eles são muito subnotificados, não é como tudo, né, Certo. de erros de medicação, mas é que a grande maioria dos erros, eles não dão muitos efeitos no paciente. Então, quando Tá. acontece alguma complicação relacionada a erro de medicação, sim, mas a grande maioria, ou a gente erra um pouquinho mais a dosagem, faz uma sobredose, uma overdose, o paciente faz uma hipotensão, você corrige, mas não associa. Ou você faz uma troca de medicação na mesma classe de medicamento, então o que vai acontecer vai diminuir talvez a duração do efeito, mas também você não vai relacionar com isso. Mas o fato é que assim, tem estudos que mostram, são muito díspares, né, nos dados, tem estudos que mostram que acontece um erro a cada 300 anestesias, e Tá. tem estudos que mostram que, na verdade, a gente faz 7 erros por ano, o que também é muito subnotificado, porque eu cometo muito mais erros do que 7 por ano, com certeza, né? E agora me fez até lembrar de um estudo muito interessante que existe pensando já nas prevenções dos erros, existe nos Estados Unidos uma máquina que ela tenta fazer essa dupla checagem com você. Então, é uma máquina grande, assim, que você passa a medicação, a ampola, ela fala em voz alta o nome e a dosagem da medicação para você. Então, como se alguém Uau. estivesse fazendo a dupla checagem. Ela imprime a etiqueta para você colocar na sua seringa e você administra. Ótimo. Fizeram um grande estudo num centro com mais de 60 salas de cirurgia, colocaram um aparelho desse, que é caríssimo, por sala de cirurgia, e fizeram um Uau. estudo observacional, se não me engano, por 3 meses. Qual que foi o erro mais frequente? Erro de identificação de seringa. Aí você pode falar, puta, mas como, né? A máquina imprime, né? O que Nossa, acontecia? Os anestesistas não identificavam a seringa. Então, isso mostra que não adianta você ter uma Ferrari se você não tem a cultura de segurança. Se as pessoas não sabem a importância daquilo, não adianta nada você gastar dinheiro com uma máquina. É só uma ferramenta, né? O importante é a se não cultura.
Acho que a cultura de segurança é a percepção de risco, né? Acho Exato. que a gente entender que as nossas ações podem causar um risco muito grande, confiar que uma seringa de 5, uma de 10, uma do líquido não é suficiente para identificar cada tipo de medicação, né? A gente precisa pôr o nome, ou escrito, ou impresso. Acho que ter essa percepção do quanto é importante aquela etiquetinha é o que está faltando às vezes para alguns profissionais, né? Pois é. Eu vou voltar a dois assuntos, doutora Aline. O primeiro, que é sobre o teste. Você falou justamente quando a gente perguntou daquele único item de verificação, né? Daquele item Uhum. de verificação que tem um monte de coisa. Você falou da checagem do equipamento, do sistema bolsa válvula máscara, do laringoscópio. E aí, a Giovana pergunta para a gente, quem você acha que deve fazer essa... É obrigação ser do anestesista? Qual é a sua opinião? É obrigação ser uma conferência feita pelo anestesista ou outro profissional vem antes e checa para você? E no caso, se faz uma vez por dia, cada procedimento, qual é a Tá. periodicidade? Vamos lá. Eu, como anestesista, eu gosto de ter controle sobre os materiais e equipamentos que eu vou utilizar. Mas eu entendo que algumas instituições acabam delegando isso para outros profissionais. Contanto que o protocolo esteja bem estabelecido e a Tá. responsabilidade também bem clara, falando, olha, quem vai checar é tal profissional antes do ato anestésico e tem um protocolo bem instituído naquela instituição e ele seja seguro, ok. Mas eu ainda acho, como anestesista, que isso deveria ser uma responsabilidade nossa, né? Mas depende muito do fluxo do centro cirúrgico. Em relação ao vazamento, como eu disse, se o seu hospital não reutiliza, né, o filtro, o circuito de via aérea, pelo que eu vi de fábrica, eles testam todos, então teoricamente não precisaria testar para vazamento. Eu gosto de testar antes de toda a anestesia, porque numa dessas não é infrequente pegar vazamento, que tem que chamar a engenharia, às vezes tem que trocar o carrinho, então é uma dor de cabeça enorme. Já aconteceu também Bom, de falhar o equipamento e ter que ficar ambusando o paciente com oxigênio enquanto troca o carrinho. Isso aumenta muito, né, o risco. E assim, não dura nem eu já 5 minutos para testar, né? não é? Eu já vivenciei equipamento que funcionou na cirurgia número 2 e quando foi para a cirurgia número 3 o aparelho de anestesia parou de funcionar. Deu problema no aparelho de anestesia, no Uhum. ventilador. E aí, como você justifica? Tipo, poxa, Exato. e aí até vem aquele questionamento, não foi testado? Eu falei, foi, usamos. Quer teste melhor do que um procedimento realizado? Não, acontece, eu brinco que todo equipamento ele funciona até parar, né? Ele não, Uhum. ele funcionou super bem e para. E aí, a gente sempre tem muita pergunta. O outro item que eu ia voltar, desculpa, me engasguei aqui, é o do antibiótico terapia, né? A gente sempre tem muita pergunta de quem é que define antibiótico. Desculpa, gente, perdão. Quem é que define o antibiótico e a dose? E aí é sempre esse acordo, como você mesmo disse, entre você e o cirurgião, certo? Ou às vezes até as instituições vão junto nessa discussão para ver qual é o melhor antibiótico para tal procedimento. Mas uma dúvida que sempre tem, principalmente porque o checklist pergunta se está sendo feito um antibiótico profilático, é qual o momento ideal, que a gente fala de 60 minutos. Mas a gente sabe que muitos anestesiologistas têm a prática de colocar o antibiótico naquele sorão e aquele sorão passa a hora da incisão. Eu já vou entrar no próximo item aqui, mas assim, como que a gente pode evitar que isso aconteça? Tem opções, não tem, para a gente fazer o antibiótico que não seja no sorão, no, naquele sorão de 1.000 lá, ou de 500 fica correndo até ainda, 30 minutos depois da cirurgia rolando? Tem. Na verdade, assim, a grande maioria dos antibióticos profiláticos que a gente usa, né, de maneira rotineira, a grande maioria permite que você faça a administração em bolos em 5 minutos ou mais. Então, se você fizer uma administração lenta, você consegue fazer isso antes da incisão cirúrgica tranquilamente. Isso de jogar no soro é muito complicado. É uma rotina, né, que antigamente a gente fazia. Tem algumas pessoas que ainda não perderam isso, mas precisa de fato ficar batendo sempre na mesma tecla para que não faça isso. É possível fazer, administrar na seringa. Eu faço isso quando eu estou induzindo anestesia. Eu já faço lá 3 ml, aí eu faço um pouquinho do opioide, faço mais 3 ml do antibiótico e vou fazendo aos pouquinhos. Eu sei que na hora que eu acabei a indução, intubei o paciente, eu acabei já de administrar o antibiótico.
Então tá tudo certo, né? Não tem reação nenhuma. Posso pôr num soro de 100 também, por exemplo. Pode também. Corpo E outra aberto. coisa, exato, e outra coisa que é importante também ressaltar é a facilidade de acesso a esses antibióticos. Uma coisa que eu acho bacana, assim, que foi uma mudança, né, inclusive do protocolo no meu hospital, é que os antibióticos que a gente usa rotineiramente, eles são dispensados dentro de uma caixinha que vem junto com o kit de anestesia. Então, eu não preciso pedir para circulante de sala ir lá na farmácia buscar o antibiótico, porque a gente sabe que todo começo de cirurgia é caótico. A coitada não consegue ir lá na farmácia parar, porque ela tem que amarrar o avental, tem que abrir material, tem que ajudar, não sei o que, a instrumentadora. Então, você pedir para ela ir buscar um antibiótico, é quase certeza que esse antibiótico vai chegar para você na hora que estiver começando a cirurgia. Esse antibiótico tem que estar à mão antes de você começar a anestesia. Eu acho que é a forma mais fácil de garantir. O ideal, então, só fechando aqui, ó. A doutora chega na sala de cirurgia ou qualquer outro anestesiologista, já checa o seu ventilador, já checa o seu laringoscópio, já checa o seu sistema de bolsa, válvula, máscara, já pega as medicações necessárias, inclusive o antibiótico, e aí sim põe o paciente, ou enfim, já começa o procedimento, certo? Sim. Então você checar todo o seu material, equipamento e medicações antes, até mesmo, se possível, né? Porque nem sempre a gente tem esse time, de colocar o paciente em sala. Como a gente checa também os materiais do cirurgião, né? Uhum. Aí, só confirmando aqui, ramos, né? Só então que a gente já falou aqui, até 60 minutos antes. Ele pediu para que a gente confirmar, tá, doutora? Uhum. Sim. Qual é o tempo do antibiótico? Até 60 minutos antes. Então, se a incisão, por exemplo, for às 20h30, então das 19h30 até às 20h30, o antibiótico tem que ser sido infundido, administrado por completo. Tá bom? É assim que pediu para confirmar qual era o tempo de administração. Bom, a gente já falou das principais complicações e você até falou de algumas ferramentas ou estratégias para a gente evitar elas. Eu ia pedir para você falar agora de ferramentas e estratégias para evitar falhas na administração de medicação, doutora Aline. Você já falou algumas, né, da identificação de seringa. Alguém citou aqui, eu não consegui pegar, sobre as bombas pré-programadas, né, com identificação. Queria que você falasse mais sobre essas ferramentas. Bacana. Sim, identificação de seringas eu acho que é a ferramenta mais comum e que a gente tem mais à mão. Existia, né? Não sei se ainda para a indústria nacional, vocês podem, se alguém souber, pode me confirmar, mas eu sei que existe um padrão, uma padronização internacional por cores, né, de acordo com a classe do medicamento. Então, opioides em azul, hipnóticos em amarelo, bloqueadores neuromusculares em vermelho, isso por uma razão muito óbvia, né? Nós, seres humanos, somos muito visuais. Tanto que as placas, né, na beira da estrada são símbolos, né? Não são escritos assim, cuidado, né? Pedestres atravessando, porque você não tem tempo de ler e tudo mais. Bate o olho e vê. É a mesma coisa com a seringa. Numa situação de crise, um paciente colapsando, vem alguém te ajudar, seja da enfermagem ou um colega seu, fica muito mais fácil para ele reconhecer a seringa batendo o olho na cor. Você fala, curariza o paciente, pelo amor de Deus. Ele pega a seringa que está em vermelho e já administra. Ele não precisa pensar muito, né, em relação àquilo, ficar lendo seringa por seringa e tudo mais. Então, identificação de seringas é uma delas. É Existem importante até caso, se você tiver uma situação crítica e precisar de um auxílio, né? Você pedir, pede, administra tal coisa, até uma ferramenta de segurança até para alguém te auxiliar, né, doutora? Pois é, acho que não tem nada pior, assim, para mim, é render um colega para um almoço e ver aquele monte de seringa não identificada. Primeiro que o colega já leva uma bronca na hora, né? Mas assim, Pô, de é uma sensação muito sacanagem. ruim. Exato, você pega a seringa de 20, tem líquido lá dentro, você não sabe o que é péssimo. E outra coisa é justamente bombas pré-programadas. A gente sabe que quanto maior o número de etapas, né, para realizar um processo, maior a chance de erros, né, a assertividade vai caindo. Então, essas bombas pré-programadas, elas diminuem muito o número de passos para a gente. Existem algumas bombas que você só precisa colocar o peso do paciente, né, e a dose desejada e nada mais do que isso. Não precisa colocar concentração, quanto de volume você está infundindo, porque ele já sabe qual é a seringa que você está utilizando. E nos Estados Unidos tem, então, o que eu falei, essa máquina, que de nada adianta se não tiver uma cultura de segurança bem estabelecida. E também tem as seringas pré-preenchidas, né, que também são muito úteis, eu acho que pensando principalmente na população pediátrica, que a gente tem que fazer muitas diluições para o peso daquela criança. Então, a grande maioria dos medicamentos que a gente tem à nossa disposição são para adultos. Então, a gente tem que fazer várias diluições para um neonato, por exemplo.
A seringa pré-preenchida, ela facilita muito para não ter esse erro de cálculo. E outro ponto das bombas pré-programadas é que você também evita o erro de transcrição, né? Porque quando você programa a bomba, você pode errar algum valor, alguma dose, né? E aí, é como você disse, você põe o peso, ele já programa a dose, programa o tempo. Sim. É bem bom isso. Antibiótico sempre dá assunto. Eu já tenho mais 4 perguntas de antibiótico, profilaxia. Aqui, ó. Eu acho que você já respondeu, tá? Mas eu tudo bem a gente voltar no antibiótico, doutora Aline? Tem problema? Não, nenhum problema. Vamos lá. Então, Bruac, eu acho que é Bruac. Desculpa se eu não falei o nome direito, gente, mas nas cirurgias robóticas, que você tem um grande tempo, né, um delta T, um intervalo de tempo aumentado da hora que você começa a incisão até a hora que começa a anestesia. Mas aí você falou que você se programa, né? Você tem essa programação, né, doutora, para não passar os 60 minutos do antibiótico, não é isso? Exato. Você tem que saber, a cirurgia robótica, ela demora realmente bastante tempo para iniciar por conta, né, de colocar o robô, enfim, posicionar e tudo mais. Então, a gente acaba calculando, para quem já está acostumado, quanto tempo antes tem que administrar o antibiótico. A gente acaba segurando, eu não acabo não fazendo na indução da anestesia, eu faço depois. Certo. Aí alguém perguntou aqui, ó, Amanda, se é ideal ou se pode ser feito junto com o pré-anestésico, lá no pré-operatório, o antibiótico. Pode se o fluxo do centro cirúrgico for extraordinariamente bom. Exato. Se for muito bom e se o anestesista for muito rápido, eu acho que sim. Mas tipo, vou descer o paciente para ir direto para a sala e começar a indução. Exato. Às vezes. Não, se for assim, ok, né? Acho que não tem problema nenhum. Lógico, tem alguns antibióticos que tem que ser realizados bem antes, né? Do que 60 minutos, né? Mas, lembrando que, às vezes, o fluxo do paciente sair do quarto dele até chegar ao centro cirúrgico já é 20 minutinhos, assim, no mínimo, né? Então, exato, para começar uma anestesia também, você pode colocar uns 15 minutos aí. Deixa eu ver aqui, e aí a conferência da ampola para passar para ser, então você aspira, aí você já confere a ampola e identifica a seringa, certo? É a pergunta da Aninha, como é a melhor forma? Teve gente aqui que colocou também, acho que foi a Priscila que colocou identificação por agulha, né? Você falou dessas estratégias de identificação de seringa. E aí a melhor forma é a etiqueta mesmo, né? Checa a ampola, aspirou, faz uma etiqueta para ela. É isso, doutora Eunice? Tamanho de agulha, tamanho de seringa não é algo tão padronizado de identificação, né? De medicação. Eu acho que o melhor continua sendo o adesivo, né, para identificar a seringa. Mas eu também uso o tamanho da seringa e o tipo de agulha como marcadores extras. Então, eu sempre uso o bloqueador neuromuscular na de 5, a agulha preta e assim vai. Mas eles são aditivos à identificação de seringa que eu já faço com as etiquetas. Tá certo. Vamos lá. Queria falar agora um pouquinho sobre adesão, tá? A gente sabe que, na verdade, eu queria falar primeiro da adesão da classe dos anestesistas, né? Como você acha que está a adesão da classe e o que a gente poderia fazer para melhorar essa adesão, doutora? Se é que ela está ruim, né? Às vezes ela já está boa também. Não, eu posso falar porque eu sou médica, mas médico é um bicho complicado, né? A gente é muito resistente a essas coisas, então eu acho que anestesista ainda assim é bem mais fácil do que cirurgiões, mas eu conheço vários casos de colegas ao redor do país que são muito resistentes. Tá. E isso eu entendo que tem que ser uma política institucional, tem que ter respaldo da alta direção para que seja aplicado o checklist. Sem isso, realmente não dá. Ainda mais se for colocar, né, no colo da enfermagem para puxar o checklist sem respaldo da instituição, eu acho uma sacanagem, né? Porque é pedir para tomar chinelada dentro da sala. Então tem que ter isso e eu acho que, de fato, você convencendo, eu sempre falo, tem o anestesista, o cirurgião e a enfermagem dentro de sala, né? Teoricamente são 3 classes distintas. Você só tem que convencer mais um, porque aí já viram 2 contra 1, entendeu? É boa. Boa estratégia. Muito o que boa. for mais fácil.
Tem alguma dica pra gente, por exemplo, para aquele anestesista que quando você fala que vai realizar o sign-in, ele já começa a infundir as drogas e já era o time perfeito, pra gente falar assim, ô doutor, calma, não infunde não. Tem alguma estratégia pra gente? Ó, vamos ver se você ajuda a gente a jogar contra esses times aí dos resistentes. Não, eu acho que dá, como eu disse, tendo o respaldo da instituição, dá para pegar e falar, doutor, isso daqui é uma etapa importante e tudo mais. A gente estava até conversando anteriormente, uma vez que, primeiro, eu acho que a grande maioria das resistências que acontecem quando a gente pensa, né, na cultura de segurança, fatores humanos, é por falta de entendimento. Eu acho que um grande problema é que ainda a grande maioria das instituições, elas não têm no currículo, né, na grade acadêmica, a segurança do paciente. Então, a gente entra mesmo no mercado de trabalho sem ter noção nenhuma da importância disso e de como a gente precisa participar. Muitas vezes o primeiro contato que a gente vai ter vai ser com acreditação, e aí a gente entende que é como se fossem protocolos, né, empurrados, garganta baixa para a gente, e não é assim. Então, explicando para o profissional, ele tendo entendimento da importância do checklist e ainda assim sendo resistente, é o que eu sempre digo, o checklist bem aplicado, né, numa equipe muito bem treinada, ele não leva nem 2 minutos para ser feito. Isso. Então, acho que talvez Isso isso mesmo. possa ser apontado. Fala, doutor, não leva nem 2 minutos se você colaborar. Mas se você não colaborar, imagina só, eu vou ter que chamar o diretor médico ou o diretor técnico aqui, vai atrasar esse procedimento em 1 hora, até ele chegar, até vir conversar com você e tudo mais. Então, Lembrando que os realmente, 2 minutos é a soma dos três, né, doutora? Não leva exato. 2 minutos. Se você, o tempo que você gasta para cada etapa não soma 2 minutos, ou soma no máximo 2 minutos. É um procedimento muito rápido, né? Agora eu vou fazer a pergunta reversa. Desculpa, você ia falar mais alguma coisa, eu te interrompi. Não, não. Então eu vou falar o contrário, porque essa live aqui eu sei que tem alguns anestesiologistas. Por sinal, de novo, obrigado, gente. A gente bateu aqui. Eu acabei de ver agora há pouco 149, 150 pessoas assistindo. Agradeço a todos. E vou então fazer. Agora vou dar a sua vez de. Não é de falar mal, a gente não fala mal de ninguém, mas a gente tem uma live aqui cheia de enfermeiro. Você já vivenciou a enfermagem com um comportamento que não ajuda, não auxilia, ou até é resistente? Sabe aquela profissional de enfermagem que pergunta, já responde, ou pula item? Como você vivencia isso? Ó, quando eu falo que quando sobe o coração é porque a pessoa se identifica do que a gente está falando. Ó. É isso mesmo, gente? Vocês têm enfermagem que como a doutora falou, às vezes não entende o protocolo e pula etapa, finge que não viu, ela não vai ouvir mesmo. Então, aí eu queria saber de você, doutora, quais são as suas ações, ferramentas, o que você acha disso, dessa enfermagem que não está comprometida? Tá, eu particularmente fico muito chateado, né? Porque eu dou muita importância para isso. Porque Então, o já 2 contra 1 virou de aconteceu. lado, né? Não pode. Exato. Aí fica o cirurgião e a enfermagem contra mim, é demais, né? Desculpa. Mas, imagina, já aconteceu de, por exemplo, chegar a circulante de sala que está puxando o checklist e falar, doutora, da sua parte da anestesia tá tudo certo? Eu falo, gente, agora puxa o checklist em combo, combo da anestesia, tá tudo ok? Então, que já não fala o combo do checklist, tá tudo ok? Aí vai mais rápido até, entendeu? Aí eu falo, não, por favor, fale item por item, que assim que você fala um item, eu checo aqui para ver se está certo. Você vai falar o próximo item, eu checo para ver se está certo. É essa a função do checklist. Mas eu procuro sempre chamar de lado e explicar a parte para não ter que chamar atenção na frente de todo mundo, que eu acho isso muito Sim, para não chato. expor ninguém, né? Exato. Não precisa de Mas sim, exposição. acontece isso de puxar em combos, ou às vezes esquece. Mas também tem, é lógico, tem também, eu posso falar o reverso, já aconteceu, por isso que é importante você estar presente no momento do checklist, né? Quando Boa. você responde, exatamente isso. Cada item serve como um lembrete de algo importante que pode colocar em risco a segurança do paciente, né, dentro daquele ato cirúrgico anestésico. Então, você tem que, de fato, prestar atenção. Falou, equipamento de via aérea, tá ok? Você tem que checar seu equipamento de via aérea. Se você ainda não checou seu carrinho, se ainda não checou o laringoscópio, seringa está identificada, tem que estar de fato identificada. Senão não adianta você responder que sim agora e você pensar que vai fazer depois. Muitas vezes você esquece e tudo mais. Então já aconteceu de falarem, eu respondi o checklist inteiro, induzi uma anestesia, olhar e não tinha cânula para entubar dentro de sala. E eu tinha respondido que estava ok.
Então, assim, se você não tiver presente no checklist, realmente, de fato, ele não é uma Eu ferramenta já que funciona. vivenciei do. Vou contar um caso aqui, ó. Vivenciei na hora da intubação, o laringo. Tava tudo lá, mas o laringo não acendia. Né? Eu já presenciei um pior, né? O videolaringoscópio não ligou numa via aérea difícil. A gente já tinha induzido o paciente. Aí é risco, aí é risco. É, exato. Aí eu vi risco. Muito Microinfartos. bom. Eu já vivenciei tanto o laringo não acender, como isso já tem mais anos, tá? A lâmina do laringo não pertencia ao cabo. Eu tinha a lâmina, eu tinha o cabo, mas não encaixava. Aí Nossa. já. Esses anos aí de trabalho, de profissão, acontece, né? Bom, queria perguntar aqui para você, ó, não foi o que a Amanda perguntou exatamente, mas vou fazer essa pergunta para você também, vou mudar um pouquinho, tá? A Amanda falou das ferramentas de notificação para a gente registrar essas atitudes. Nem sempre quer dizer, nem sempre são realmente atitudes disruptivas, né? Comportamentos disruptivos, mas essa recusa de realizar, você como sendo da instituição participa dessas notificações, doutor? Você faz, às vezes você já teve que vivenciar ou você faria essas notificações? Lógico, se for algo recorrente, né? Se for algo que você percebeu que uma conversa não daria certo. Essas notificações para gestão de risco ou mesmo para a prática, isso que eu quero dizer. Lógico, sempre voluntário, né? Protegendo os profissionais, nada disso tem que ser tratado na frente dos outros, como eu digo, sem exposição, certo? Tá? O que eu vejo na minha instituição é que tem um canal de compliance. Então, canal de conduta, desculpa. Então, você pode, de fato, notificar qualquer conduta inadequada, que pode ser não adesão a algum protocolo ou algum um comportamento disruptivo também. Você pode fazer isso de forma anônima. E a instituição lida com essas notificações, não pensando, logicamente, eles vão investigar para ver se é alguma coisa que merece uma advertência, uma punição, mas na grande maioria das vezes falta realmente de orientação, de treinamento, de educação. Então tem esse canal de conduta. E uma outra coisa que foi muito importante na nossa instituição, pensando no checklist, foi justamente da união da enfermagem com a equipe de anestesia. Então a Cecília está aqui, ela conhece meu chefe também, né, o doutor Eduardo Girou. Então, teve essa união das duas equipes e muitas vezes a gente teve que bater o pé e falar assim para o cirurgião, ó, se você não fizer o checklist, a gente não começa a anestesia, ponto. Boa, Então, não começando a legal, anestesia, como é que opera? Então, é isso. legal. E aí é legal que a instituição dá o respaldo, né? Você não está falando por si, eu, Aline, lógico, pode ser também. Isso é Sim. uma cultura de segurança sua, você pode falar, olha, eu não me sinto seguro, né? Então, da gente fazer sem a checagem geral, né, do checklist, então não vou começar. Mas é legal que você falou aí, do exemplo da instituição, que é da instituição, vem da alta gestão. Isso é cultura de segurança aplicada, né? Muito bom. Temos algumas muito boas aqui e eu já vou passar para a final. Quanto tempo? Só vou verificar o tempo, gente, porque hoje tem sorteio, né? Hoje termina um pouquinho mais cedo. Vamos sortear um pessoal aí. Quanto tempo a gente ainda tem de live? Desculpa. Vanessa? Vanessa? Se perdeu. Bom, eu vou fazendo a pergunta então. Tá um pouco. Ah, legal. Desculpa, gente. Eu me perdi no tempo, a Vanessa se perdeu também, mas a gente já chegou aqui, ó. Vi. Ó, vamos lá. Então, dá pra gente... Eu ia já para a parte final, sign out, certo? No sign out, doutora, tem um item lá que quando a gente fala de cuidados específicos do paciente no pós-operatório, ok? Tem algum cuidado? Geralmente é da cirurgia, né? Tem essa cirurgia, por exemplo, um membro que precisa ficar levado, um dreno que precisa ficar fechado ou aberto, mas e da anestesia? Tem cuidados? A gente sabe que na nossa prática diária a gente conhece alguns cuidados para cada tipo de anestesia, mas você acha que tem alguns cuidados que são importantes a gente relatar nesse momento? E se são, para a gente também chegar e poder questionar os nossos anestesiologistas, doutor, e esse cuidado seria importante para esse paciente? Você consegue listar para a gente alguns exemplos?
Sim, tem alguns muito importantes. Paciente com apneia obstrutiva do sono, por exemplo, a gente, ou muito, né, obesos, isso daí eu acho que vocês estão cansados de saber, mas principalmente com história de apneia obstrutiva do sono, tem muita chance de fazer um episódio de hipoxemia na sala de recuperação anestésica, e isso tem que ser passado. Esse paciente, muitas vezes, ele vai ficar com oxigênio suplementar na sala de recuperação anestésica e muitas vezes vai ter que ir para o andar com esse oxigênio suplementar. Se ele não Certo. não tiver trazido o CPAP ou não fizer uso do CPAP. Então, é um caso. Outro, paciente com alta chance de evento isquêmico. Ele não pode fazer hipotensão em hipótese alguma. Então, isso tem que ficar de olho. Uma coisa muito comum que acontece na sala de recuperação anestésica e que eu acho que a anestesia pode colaborar muito é parametrizando os parâmetros do monitor na sala de recuperação anestésica. Então, eu, por exemplo, o atleta, ele tem uma frequência cardíaca basal de 45, ficou 40, 38 durante a minha anestesia, mantendo o débito, porque ele é um... Poxa, eu não vou levar esse paciente de recuperação anestésica e não colocar 45 como mínima, né? Vai deixar o 60, que é de fábrica, para ficar pitando na cabeça de todo mundo o tempo inteiro. Isso daí não faz sentido. Pode induzir, inclusive, o que a gente chama de fadiga de alarme, que é muito comum em ambientes principalmente de UTI, mas existem estudos também na sala de recuperação anestésica, que é justamente isso. O profissional que é ambiente, que fica aquele monte de alarme apitando o tempo inteiro, com o tempo ele começa a se desensibilizar. E ele para de dar atenção. Nosso cérebro, na verdade, para conseguir se focar em outras coisas, ele acaba anulando esse barulho externo. E muitas vezes algum paciente vai ter algum evento e o alarme não vai ser atendido. Os estudos mostram que quando entra em fadiga de alarme, 90% das vezes é atendido pelos profissionais que estão ali cuidando do paciente. Então precisa parametrizar. Olha que importante isso. Eu vou até fazer um feedback de reforço, porque deu umas picotadas, tá? Então, o que a doutora falou, né? Então, o quanto é importante a gente configurar o nosso monitor, né, na recuperação anestésica para cada paciente, porque por mais que a gente tenha os padrões de sinais vitais, né, o que é esperado de mínima a máxima, os pacientes têm mínimas diferentes, têm máximas diferentes. E aí ela citou um estudo bem legal, né? Ela comentou sobre o estudo que o quanto, quando a gente não parametriza, quando a gente não regula para cada paciente, fica apitando, e aí a gente deixa de atender. Não é isso, doutor? A gente deixa de atender. E aí a gente perde situações super de risco e super importantes que a gente poderia ter intervindo antes. Então, muito legal. Veio uma pergunta agora aqui de hipotermia. Então, a Cíntia fala da hipotermia em sedação, mesmo em sedações, ou seja, não somente em pacientes com anestesia geral. É um risco para o pós-operatório ou ainda para o intraoperatório a gente ter uma hipotermia só com sedação venosa, mas sem o rebaixamento do paciente ainda com um suporte ventilatório próprio, né, que não precisa, com a ação respiratória dele que não precisa de suporte? Pode acontecer pela temperatura da sala e pelo tipo de anestésico que a gente utiliza, na verdade, o tipo e a dosagem do anestésico que a gente pode utilizar durante essa sedação. Vai depender muito do procedimento, né? Mas é menos frequente do que uma anestesia geral, porque o mecanismo de hipotermia durante uma anestesia geral se dá pelo efeito dos anestésicos que a gente faz para anestesia geral. E esses anestésicos, eles fazem com que a distribuição de calor, né, no paciente seja anômala. Então, ao invés dele ficar vasoconstrito nas periferias e ficar quentinho no centro, quando a gente faz anestesia geral, acontece o contrário. Na verdade, ele vasodilata nas periferias e ele perde calor por toda a superfície corpórea durante a anestesia geral. Por isso que é mais frequente durante a anestesia geral. Mas é claro que a gente sabe que a raquianestesia e os bloqueios também induzem a vasodilatação periférica abaixo do nível que está bloqueado. E isso também causa hipotermia. Aumenta a chance de infecção, então, aumenta a chance de eventos cardíacos, aumenta a chance de eventos respiratórios. A importância, então, da gente trabalhar com a normotermia, certo? Aquecer o paciente desde do pré, logo que entra em sala, ou mesmo até antes, para manter ele aquecido. E aí, lembrando que normotermia a gente trabalha tanto com aquecimento de infusões do paciente, mas também com o uso de termômetro, né? Não adianta a gente ficar discutindo normotermia ou ficar evitando hipotermia sem ter termômetro disponível.
Assim, para a gente cobrar que o anestesista use termômetro, a gente tem que disponibilizar o termômetro para ele. A gente tem que ter termômetro esofágico ou outros tipos de termômetro que não são invasivos, mas que dê essa opção para ele. Senão não adianta a gente ficar cobrando, não. Né? Não adianta a gente ficar trabalhando com ele. Trouxe paciente hipotérmico, mas e aí? Eu não tinha termômetro para usar, como que eu posso fazer isso, né? Vamos ver aqui, alguém perguntou, por exemplo, de guardar todas as ampolas, ou qual a importância de você guardar todas as ampolas que você utilizou na anestesia até o final do procedimento. A gente está caminhando para o fim já, mas dá para a gente fazer umas perguntas ainda. Legal. A importância, eu acho que a primeira é, caso você tenha um paciente tenha alguma reação, alguma medicação que você infundiu, ou né, aparece um racho cutâneo, ou tem uma hipotensão súbita, a primeira coisa é você poder checar a ampola. Então ela já está à disposição, você já não jogou lá no descarpar, que não tem que ficar caçando, então para ver se você não fez um erro de medicação. Acho que isso é primordial. E a segunda coisa é realmente o controle dos medicamentos que a gente utiliza. A gente sabe que médicos eles têm propensão, né, maior, tem mais chance de se suicidarem do que a população geral. E anestesistas, entre as especialidades médicas, tem mais chance ainda aumentada de suicídio e drogadição. Por quê? Porque a gente tem à mão, né, os psicotrópicos. Então, é muito comum, pela facilidade, ter anestesiologistas que fazem o uso dessas substâncias. Por isso que tem que controlar os frascos, infelizmente. Aí entra de novo naquilo que você falou lá do início, que tem a ver muito com a falha de medicação do paciente, mas como vocês são o único profissional que prescreve, pega, tem acesso, prepara, ou seja, facilita o uso dessas substâncias para si próprio, né? Voltando para a temperatura, agora começa a chover. No final da live, doutora Aline, começa a chover perguntas assim aleatórias, que não é aleatório, mas fora de ordem. Aí a Elizabeth pergunta para a gente qual a temperatura ideal para indução anestésica da sala. Tá. Tem a temperatura, na verdade, nossa, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem uma resolução, né, falando da temperatura mínima permitida dentro da sala cirúrgica. Se eu não me engano, era 20 graus Celsius. Ou no máximo 18. Alguém pode me confirmar depois, mas não menos que isso. No operatório, mínimo é 18, mas tem alguns autores que falam que o ideal no pré é manter de 22 a 24, mas claro que não é todo o ar-condicionado nem que chega a 24. A gente sabe que tem ar-condicionado que não chega, mas o ideal é que você mantenha 22, 24, pelo menos é as últimas recomendações que eu vi, tá, gente? 22, 24. Mas também pode fazer o protocolo de normotermia da sua instituição. A instituição pode estudar, porque tem que ver também o quanto o seu ar-condicionado, não é isso, doutor? O quanto ele consegue variar de temperatura, se essa variação é na intrasala ou se tem que ligar lá para uma central. Né? Então tem todas essas dificuldades para você lidar com a temperatura da sala. E algo que também é importante é o conforto do paciente, né? Porque ele chega só com um avental. Ele vai ter muito mais frio do que a gente, e outra coisa que a gente pode fazer, pensando em normotermia, é fazer o pré-aquecimento desse paciente, que é o que eu costumo fazer. É uma cirurgia de grande porte, eu já vou abrir a manta térmica. Se o paciente está com frio dentro de sala antes da indução anestésica, eu já posso abrir a manta e ir pré-aquecendo antes da indução, inclusive. Legal. Eu vou fazer uma última pergunta, tá? Porque a gente já tá encerrando o nosso tempo, senão a gente não consegue fazer os sorteios. Já vou deixar aqui avisado para aqueles que não tiveram as perguntas respondidas, depois quiser, a gente anotou todas, mas quiser depois reenviar para a gente, eu acho que você não respondeu, a gente responde todas, tá bom? E aí a minha última pergunta fala sobre o tempo de permanência na sala de recuperação anestésica e o quanto isso está ligado ao tempo, à vida média dos anestésicos utilizados, né? E as doses que vocês utilizam. Se dá para fazer, a gente já ter esse controle para ter uma recuperação mais rápida, mais efetiva. Quem perguntou é a Amanda. Dá para a gente lançar a mão de anestésicos de curta duração. Então, hipnóticos em geral, né, o Propofol ou anestésico inalatório, né, pensando em anestésicos inalatórios de fácil, no máximo um sevoflurano, eles conseguem ser eliminados rapidamente e a gente pode usar um opioide de curta duração, que a gente faz em bomba, é o remifentanil.
e descurarização do paciente. Esse paciente, não fazendo benzodiazepínico, ele tem alta chance de ficar muito pouco tempo na sala de recuperação anestésica e já ir para o quarto. Mas a partir do momento que você faz um anestésico inalatório, como isoflorano, né, ou mesmo sevoflurano, em altas concentrações, ou um paciente muito sabe que a dose para esses anestésicos é aquele paciente que vai ficar acordando e dormindo na sala de recuperação anestésica ad eterno. Então, o procedimento e a escolha do anestésico são eles e a normotermia, porque ele precisa disso para o metabolismo funcionar e conseguir eliminar rapidamente, são os que vão ditar, de fato, o tempo de permanência na sala de recuperação anestésica. Legal, muito bom. Doutora Helena, então eu vou encerrar. Peço, em nome da Sobec, agradeço muito a sua participação, em nome de todos aqui, na verdade. Você foi a primeira profissional não enfermeira que veio na nossa campanha, então agradeço muito. Tomara que a gente... Então, em nome da Sobec, em nome da Aspen, agradeço a sua participação nessa live, nessa campanha, e te dou a palavra aí só para você dar falar alguma coisa aí pra gente, que a gente já vai ir pro sorteio, gente. Tem que estar online. Perguntar se tem que estar online, tem que estar online. Tá bom, obrigada, Rafael. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Como eu disse, é sempre um prazer. Eu sou grande admiradora do trabalho de vocês. Obrigada a todos, né, que assistiram. Se tiver alguma dúvida, pode também ou mandar para o Rafael ou me chamar no Instagram, que eu tento responder, se eu souber, né, a resposta. Mas é isso. Obrigada mais uma vez e boa noite a todos. O perfil da doutora tá no post da live, tá, gente? Então, a Aline Shibana tá lá, @Aline Shibana, só procurar ela lá. Ela também, ela é super acessível, gente. Chama ela lá. Gente, obrigado então. Doutora, eu vou desconectar porque aí eu vou fazer os sorteios, tá bom? Vou tirar Perfeito. você. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado de novo. Tchau, tchau. Gente, então agora a gente vai dar andamento. Voltei. Agora a gente vai dar andamento com o sorteio, tá bom? Enquanto a gente vai fazer o sorteio, eu vou já dar um aviso aqui, ó. No dia... A gente vai ter, tá, gente? Por mais que a pandemia aconteceu e a gente teve que cancelar o nosso simpósio presencial, no dia 12, do dia 11 ao dia 14 de novembro, a gente vai ter o simpósio de esterilização e controle de infecção, porém, à distância. A gente se adaptou, ué. Se vem uma dificuldade, a gente se adapta. Então, as inscrições estão abertas. Na verdade, se você é sócio, você pode participar. Quem não é sócio precisa se associar para participar. E vai ter, sim, apresentação de trabalho. Então, que foram prorrogadas até o dia 16/9. Então, encaminhe seu trabalho para vocês se apresentarem no simpósio. Continua tudo que tinha nos simpósios presenciais, porém, à distância. Vai ter oficina, vai ser bem bacana. A gente está preparando uma programação bem legal para vocês. E aí, quem quer sorteio? Ó, eu acho engraçado que quando foi pro sorteio caiu 15 pessoas quem estava assistindo. Acho que as pessoas não querem ganhar prática, já tem muita gente com prática aí, hein? Vamos ver. Bom, então lembrando que para ganhar, né, depois não basta ser sorteado, tem que ser sorteado, tem que estar online na live, tem que ter postado o nome de 3 colegas, né, no comentário do post e esqueci alguma regra? Ter comentado com 3 pessoas, seguir a página da Sobec. E seguir a Sobec, é isso que eu esqueci. Então, seguir a Sobec, comentar com 3 pessoas, estar online na live, certo? Vamos lá então para o processo de sorteio. Eu vou inverter minha câmera para vocês verem que é um sistema que sorteia. Cadê o mouse? Se eu olhar para o mouse, para a tela, melhor, né? Então, vamos sortear ao vivo, hein? Melhor que o sorteio do Silvio Santos. Quem ganhou aqui, ó, Gabi Moreira Melo. A Gabi Moreira Melo, primeiro, ela tá aí online? Só pra gente ir checando enquanto ela dá um berro aí de ganhei na live, ó. Ela postou aqui 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, tá ok? Ela é seguidora da Sobec, também tá aqui. Cadê? Cadê a Gabi? Gabi, grita aí que você tá online, Gabi. Ih, perdeu a Gabi? Gente, vou passar pro próximo então, hein?
Então, Gabi perdeu. Certo? Vamos para o próximo. Aqui. Volta. Ok. Então, vem aqui, vem aqui. Tem outro. É outro sistema, manda não. Vamos lá. Então, Cíntia Daniele Lima. Tá aí a Cíntia Daniele Lima? Vamos lá, gente. Tem que gritar aqui na live. Ó, ela postou a Regiane, a Itali e a Wélia. E é seguidora? Vamos ver. É seguidora da Sobec. Tá dentro, só que ela tá online. Ai, gente, não é possível que não tem ninguém assistindo. Eu não vou sortear ninguém. Não? Dole uma, dole duas, dole três. Perdeu? Tem mascote também? A Giovana falou que eu sou o mascote da segurança do paciente, gente. É isso. Vamos sortear de novo. Perdeu já a Cíntia, ó. Agora essa daqui. Agora que vale é essa, até a Cíntia já perdeu, gente. Igual a Gabi também. Aninha Regina, ela comentou 3 pessoas direitinho. E cadê? Aninha, tá online, Aninha? Gente, ninguém quer ganhar? Eu vou pegar tudo para mim, essas práticas aí. A Aninha também segue a Sobec. A Aninha também não tá aí? Ah, não. Vamos tentar mais uma vez, que é melhor. Vamos tentar mais 3 vezes até sair, certo? Ó, Micelen, Natália, postou 3 colegas, tá aqui. Também é seguidora. A Aninha apareceu. Serve Aninha Furlan? Não serve. Não é. Tem que ser outra Aninha. Não é qualquer Aninha. Também não. Ai, gente, eu vou sorteando aqui, ó. Eu falei que o povo foi embora na hora do sorteio, eu não consegui entender isso. Ó. Marli Oliveira, Marli.Oliveira. 3 pessoas. Ok. Marli tá online, Marli. Se estiver online, grita agora. Marli não segue a Sobec. A Marli também não segue a Sobec, já foi desclassificada. Ó, vou sortear 3 de uma vez, gente. Vamos lá. Ó, vamos ver se a gente encontra alguém online. A Leana Bessa, que deu... Leana Bessa tá aí, ó. Leana Bessa, cadê? Leana Bessa, Bruna Ornella e Aninha Regina. Algum dos 3 estão aí? Ok. 3. Quem ela apareceu? Quem apareceu? Causei sorteando 3, né? Aninha Cristina? Aninha Cristina não foi, foi? Não, foi Aninha Regina. E a outra foi a Aninha Regina de novo? Não, foi outra Aninha Regina. Porque se ela comentou várias vezes, ela tá participando, tá vendo? Ela comentou aqui com 3 amigos, é que ela marcou mais 3 pessoas. Entendi. Tá ali, a Denise falou que ela apareceu. Quem apareceu? Sobe aqui os comentários pra gente ver, peraí. Cadê? A Marli disse que segue. A Marli Oliveira chegou? Marli tá aqui, gente, ó. Achei a Marli. Quer ver? Eu vou chamar a Marli. Marli.Oliveira. Só que ela não tá aqui nos seguidores. Marli. Então a Marli ganhou. Ê, Marli ganhou. Marli, depois você manda seus dados em inbox para a Sobec, tá bom? Quem mais? Gente, mais alguma dessas? Aqui a Leana Bessa. Cadê? Bessa? Ah, Leana Bessa. Aqui eu. Boa, Leana. A Leana também segue. A Sobec também ganhou uma prática recomendada. Mais alguém que a gente perdeu aí, gente? Aninha Furlan, mas não foi Aninha Furlan, Aninha. Foi a Aninha Regina. Foi a Aninha Regina. Nádia, é sua chefe, mas ela não está online. Ó, então já temos já sorteamos
Já sorteamos a Marli, já sorteamos a Leana. Vamos ver o próximo, hein? A Bruna e a Aninha. Não, Dri, seu nome não foi chamado. Vamos lá. Último nome. Cláudia Outramário, desculpa. Cláudia Outramário. Postou os 3. Está online, Cláudia? Dá pra Aninha Furlan. Cadê? A Cláudia segue, mas ela tá aí? Também não. Vai cair a live. Vai cair então mais uma, gente, ó, pra gente não perder. Lili Ruivo tá aí, Lili? Eu só posso sortear de um agora, gente, porque a Lili Ruivo segue. A Lili Ruivo postou até mais de 3. Cláudia! Cláudia chegou. Cláudia chegou, a Lili não chegou antes da Cláudia, então a Cláudia ganhou. Então, Cláudia, a Marli e a Leana enviem lá mensagem no direct da Sobec, tá? A gente registrou aqui que vocês ganharam, vão mandar os seus dados lá e aí a gente envia as práticas recomendadas. Então, gente, obrigado mais uma vez pela participação de todos na live de hoje, certo? Agradeço muito a Sobec por ter feito mais um momento aí, da gente fazer discussões bem bacanas. Agradeço a doutora Aline pela participação dela. Agradeço a Aspen pela parceria nesse propósito aí da segurança do paciente. A gente vai ter mais lives. Essa semana está repleta de participação. Amanhã a gente vai falar sobre gestão de risco com a enfermeira Fernanda. Então estejam presentes. Depois, na quarta-feira, vai ter uma conversa bem bacana com o Dr. Ricardo, tá? Que foi um dos médicos que encabeçou aí a mudança para o cirurgião tocar o time-out. E na instituição dele, claro, e na quinta-feira tem uma webconferência bem bacana também, que a gente vai ter a SAESP, que é de anestesia, a gente vai ter o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a gente vai ter o Instituto Brasileiro de Segurança e a gente vai ter o IQG, além da enfermeira Larissa para discutir com a gente. Então, gente, quero ver vocês aqui a semana toda, tá bom? Uma boa noite, tchau para vocês. E quem ganhou, parabéns!